Imagine um lugar onde o marejeu acaricia suaves colinas rochosas, onde culturas se entrelaçam como fios de uma tapeçaria antiga. Ali, na costa sul da Ásia Menor, ergueu-se outrora a vibrante cidade de Halicarnasso, berço de um homem que mudaria para sempre a maneira como enxergamos o passado. Seu nome? Heródoto. Não apenas um cronista, mas o arquiteto da própria ideia de história. Chamado por Cícero de pai da história, ele foi também alvo de críticas por séculos, acusações de credulidade excessiva, de misturar fato e fantasia, de se encantar demais com o estranho e o distante. Mas e se lhe dissermos que essa mesma curiosidade insaciável fez dele um visionário, cujas ideias são mais atuais hoje do que jamais imaginaram seus detratores? Aqui você descobrirá como um jovem criado entre mitos persas e tradições gregas transformou-se no primeiro grande narrador do mundo ocidental. Por que abandonou sua terra natal? Que rotas percorreu para tecer a obra que se tornaria o alicerce de toda a historiografia? E, acima de tudo, por que suas páginas transbordam não apenas de batalhas épicas, mas de rituais nupciais exóticos, crenças esquecidas e costumes que desafiam nossa noção de a civilização? Heródoto não dividia os povos entre superiores e bárbaros, uma atitude revolucionária para sua época, que hoje nos faz questionar: será que ele estava séculos à frente de seu tempo? Prepare-se para mergulhar em sua versão dos conflitos entre gregos e persas, entender como os atenienses o recebiam e desvendar os mistérios de seus últimos anos. E, no desenlace dessa jornada, compreender como suas palavras ecoaram através dos séculos, moldando desde os mapas dos antigos geógrafos até os métodos dos historiadores modernos. Se você acredita que a história não é apenas uma lista seca de datas, mas um tecido vivo de vozes, paixões e escolhas humanas, este é o seu convite para explorar como tudo começou. Halicarnasso não era um lugar comum. Na encruzilhada entre o Oriente e o Ocidente, a cidade respirava uma mistura intoxicante de línguas, deuses e ambições. Fundada por dórios, depois dominada pelos persas, ela era um caldeirão onde o vinho grego se mesclava a especiarias asiáticas. Nos templos, as estátuas de Zeus dividiam espaço com divindades de olhos oblíquos. No porto, navios fenícios atracavam ao lado de embarcações egeias. Ali, até a infância era uma escola de diversidade, nenhum menino crescia acreditando que seu modo de vida era o único possível. Pouco se sabe sobre os primeiros anos de Heródoto, mas o espírito do lugar fala por si. Sua família, provavelmente abastada, o nome do pai, Lixis, surge em registros tardios, pode ter-lhe aberto as portas do conhecimento, acesso a bibliotecas, conversas sobre política e religião, relatos de mercadores que vinham de Mileto, Rhodes ou até da distante Síria. Foi no teatro de Halicarnasso, talvez, que ele ouviu pela primeira vez as tragédias sobre Troia, Perseu e as campanhas de Hércules. Mas foram as histórias orais que realmente o marcaram. Na Cária, a arte de contar era uma tradição viva, ancianos narravam batalhas de seus avós ao redor de ânforas de vinho, mulheres entoavam canções de deuses nos mercados, sacerdotes guardavam lendas transmitidas por gerações. Entre esses relatos, cheios de heróis, presságios e memórias, o jovem Heródoto aprendeu uma lição fundamental: cada evento, desde um assassinato real até um eclipse solar, merecia ser registrado, compreendido e compartilhado. Mas Halicarnasso também era um campo de tensões. Sob o jugo do tirano Ligdamis, um fantoche persa, a cidade sufocava. Denúncias, exílios e desconfiança eram moeda corrente. Há quem diga que a família de Heródoto estava entre os expulsos, talvez por resistência à opressão. O certo é que, ainda jovem, ele deixou para trás as ruas que o viram crescer. Primeiro, possivelmente Samos, ilha de sábios e navegadores, onde ouviu relatos de marinheiros que haviam singrado o Nilo ou cruzado a Pérsia. Depois, Turios, colônia fundada com a ajuda ateniense. Essas experiências plantaram nele uma sede insaciável, a de entender o mundo além das fronteiras do conhecido. Porque Halicarnasso não era apenas sua origem geográfica, era o berço de uma visão única. Uma perspectiva livre de fanatismo, que via valor em cada cultura sem menosprezar nenhuma. Quando mais tarde descreveu os rituais egípcios ou as leis persas, quando buscou explicações para o sucesso e a queda dos reis, ele carregava consigo as lições da cidade natal. Cada povo tem uma memória, e se ela se apaga, apaga-se também a humanidade daqueles que viveram, amaram e sonharam. Foi essa convicção que o levou a pegar a pena. Para que as vozes que ouvirá na infância não se perdessem no silêncio. Ao partir, Heródoto deixou para trás as águas que banhavam sua terra, mas à sua frente se estendia um mundo repleto de enigmas, destinos e narrativas.
Não como um comerciante em busca de lucro, nem como um diplomata em missão oficial, mas como um homem determinado a desvendar de onde vêm os povos, porque vivem como vivem e que verdades se escondem por trás das histórias que atravessam séculos, da boca dos velhos aos ouvidos dos jovens, dos guerreiros aos sacerdotes, dos marinheiros aos filósofos. Seu primeiro grande destino? O Egito. Uma terra que ele descreveu com uma riqueza de detalhes sem precedentes, onde passou longo tempo imerso em sua grandiosidade. Sob o domínio persa de Artaxerxes, o Egito ainda pulsava com uma identidade cultural indomável. Heródoto, fascinado por uma civilização mais antiga que a própria Grécia, quis entender seus mecanismos, como funcionavam seus templos, suas crenças, sua hierarquia social. Em Mênfis e Tebas, ele admirou colossos e pirâmides, ouviu sacerdotes recitarem genealogias de séculos gravadas nas paredes dos santuários. Descreveu deuses com cabeças de animais, os mistérios da mumificação, os animais sagrados e a complexa teia de poder que rege a sociedade. Para ele, o Nilo não era apenas um rio, era a própria essência da vida, um deus em movimento. Observou como os egípcios amassavam seu pão, vestiam suas túnicas, enterravam seus mortos, não como curiosidades exóticas, mas como peças de um quebra-cabeça humano que ele estava determinado a montar. E foi assim, com olhos abertos e mente livre de preconceitos, que Heródoto começou a escrever não apenas a história dos vencedores, mas a história de todos. Porque, no fundo, ele sabia, quando uma memória se apaga, é como se aqueles que a viveram nunca tivessem existido. Ele penetrou nos átrios e salões sagrados dos templos, onde estrangeiros raras vezes punham os pés, e ouviu os nomes de deuses que nem mesmo os lábios dos fiéis ousavam pronunciar. Não era um arqueólogo como os entendemos hoje, não escavava ruínas nem datava artefatos, mas registrava com uma precisão quase obsessiva tudo o que via e, acima de tudo, tudo o que ouvia. Os sacerdotes locais, guardiões de segredos milenares, falavam, e ele anotava, mesmo quando a dúvida lhe coçava a mente. Não lhe interessava julgar a veracidade dos relatos, e interessava-lhe preservá-los. Se uma história soava improvável, ele a repetia com uma ressalva discreta, como que entrega ao leitor não uma verdade absoluta, mas um fragmento de memória que poderia, um dia, revelar-se mais do que lendário. Seu caminho, depois do Egito, o levou para leste, acompanhando a curva do Mediterrâneo como um rio de histórias. Em Tiro, a joia da Fenícia, cidade mais antiga que a própria memória grega, escutou o relato de uma viagem que desafiava a imaginação. Navegadores fenícios, a mando de um faraó, teriam circunnavegado a África, descendo pelo Atlântico até onde o sol, ao nascer, iluminava o mar à direita dos navios, detalhe que Heródoto, sempre atento, usaria mais tarde como prova de que a história, por mais fantástica, não era mera invenção. Ele sabia que os homens mentem, mas também que às vezes a verdade é mais estranha que a ficção. Na Síria, em Hierápolis, deparou-se com o santuário de Á, onde o ouro dos cetros dos sacerdotes ofuscava menos que os rituais que presenciava, homens que, em êxtase, mutilavam seus próprios corpos em nome da deusa. Os gregos teriam se horrorizado, Heródoto limitou-se a descrever. Não havia ironia em suas palavras, nem condenação, apenas o espanto genuíno de quem entende que o sagrado assume formas que a razão nem sempre pode abarcar. Mais ao norte, nas colônias gregas às margens do Ponto Euxino, onde o Mar Negro engole horizontes, ele colheu relatos dos que conviviam com os citas, mercadores que negociavam com os nômades, prisioneiros que haviam escapado, soldados que lutaram ao seu lado. Anotou como enterravam seus chefes com cavalos, servos e tesouros, como caçavam, como guerreavam sem escrita, mas com uma oralidade que tecia a história de seu povo com fios tão resistentes quanto o couro de suas celas. Para os gregos, os citas eram bárbaros, para Heródoto, era um enigma a ser decifrado, não por serem inferiores, mas por serem diferentes, com uma lógica própria que o mundo helênico, em sua arrogância, se recusava a ver. E então veio Babilônia. Alguns duvidaram que ele tivesse estado lá, mas como explicar, se não pela presença, a riqueza de detalhes que só um observador atento poderia capturar? As muralhas imensas, os jardins suspensos que talvez nem existissem, as ruas que cortavam a cidade como veias, os rituais onde mulheres se ofereciam aos deuses em trocas que desafiavam a moral grega. Ele descreveu como os babilônios dividiam o dia, como mediam o mundo, como curavam doenças interrogando transeuntes na praça pública, métodos que, para um grego, beiravam o absurdo, mas que, para ele, eram peças de um quebra-cabeça maior, como os homens, em sua infinita variedade, tentam domar o caos da existência. Os persas, esses ele conheceu de perto, nas terras da Ásia Menor onde os dois mundos se esfregavam como placas tectônicas.
falava de sua educação espartana, não a de Esparta, mas a que forjava homens capazes de montar a cavalo antes de andar, de atirar com arco antes de escrever, de dizer a verdade como quem respira. Citava seus provérbios, suas leis, seu modo de ver os deuses, sem glorificá-los nem diminuí-los. Porque Heródoto não viajava para colecionar exotismos, mas para entender o fio invisível que liga o medo da morte em um camponês egípcio ao desejo de glória de um nobre persa, a devoração de um saciado em Tiro à fome de justiça de um escravo em Atenas. Cada templo visitado, cada mercado onde se sentou a ouvir histórias, cada tenda nômade onde aceitou um pedaço de pão seco era uma página do livro que ainda não sabia estar escrevendo. Não traçava mapas de terras, mas de almas, crenças, esperanças, equívocos, as mil formas pelas quais o homem tenta explicar por que o sol nasce, por que os rios transbordam, por que uns adoram cães e outros, vacas. Quando finalmente se sentou para compor sua obra, não imaginava que estaria fundando uma tradição. Chamava seu ofício de história, mas não no sentido que damos hoje à palavra. Para ele, era investigação, o ato de perguntar, de buscar, de recolher os ecos do passado antes que se apagassem. Ele não era um cronista passivo. Interrogava sacerdotes em Mênfis, comparava versões de batalhas com veteranos em plateia, ouvia mercadores em Mileto e camponeses no delta do Nilo. Anotava tudo, mas com um cuidado quase cirúrgico. Isto eu vi, e isto me contaram homens dignos de fé, e isto é o que se diz entre o povo, mas não posso afirmá-lo. Essa distinção, revolucionária para sua época, transformou seu trabalho em um farol. Não porque nunca errasse, afinal, quem não erra ao tentar abarcar o mundo, mas porque, pela primeira vez, alguém se preocupava em mostrar as costuras da narrativa, em revelar ao leitor, eis o que sei, eis o que duvido, eis o que repito apenas para que não se perca. No Egito, onde passou meses, ele contava as estátuas dos sacerdotes em fileiras intermináveis, cada uma representando uma geração, e tentava calcular a idade de uma civilização que os gregos julgavam impossível. Os números o deixavam cético, mas não o suficiente para silenciar os relatos. Porque, no fundo, Heródoto não estava ali para provar ou refutar, estava ali para salvar. Quando lhe descreviam a mumificação, os rituais funerários, a reverência às gatas ou os segredos das pirâmides, ele não impunha suas teorias, mas também não aceitava cegamente. Rejeitava, por exemplo, a ideia de que as cheias do Nilo fossem causadas por ventos do norte, e ousava propor sua própria explicação, ainda que imperfeita. Não era um cientista moderno, mas foi o primeiro a entender que a verdade não se esconde apenas nos fatos, mas na forma como os homens os interpretam. E os mitos? Os mitos ele tratava com uma habilidade que ainda hoje nos ensina. Não os descartava como fábulas vazias, nem os tomava como dogma. Registrava as lendas, os oráculos, os presságios, mas sempre indicando quem as contava, onde as ouvirá, e se eram aceitas como verdade entre os sábios ou apenas entre o povo. Quando falava dos persas, equilibrava-se numa corda bamboleante, respeito pela cultura alheia de um lado, análise lúcida de outro. Descrevia seus costumes, a educação dos meninos, a importância da verdade, a destreza com o arco, sem julgar, porque sabia que o julgamento é o primeiro passo para a cegueira. Os citas, embora provavelmente nunca os tenha visto em suas estepes distantes, ele reconstruía a partir de fragmentos, relatos de gregos que viveram entre eles, de comerciantes que cruzaram seus domínios, de desertores que conheciam seus segredos. Descrevia suas leis não escritas, seus funerais grandiosos, sua relação com os cavalos como se fossem extensões de seus próprios corpos. Não os romantizava, mas tampouco os reduzia a caricaturas de selvageria. Porque, para Heródoto, até o mais bárbaro dos povos tinha uma ordem, e entender essa ordem era entender um pouco mais da condição humana. Heródoto não se contentava com uma única versão dos fatos, ele as colecionava, como quem reúne pedras preciosas de minas distintas, sabendo que cada uma reflete a luz de um ângulo diferente. Seus informantes, gregos que viveram nas colônias do Ponto Euxino ou viajantes que se arriscaram entre as tendas nômades, lhe traziam relatos por vezes contraditórios, e ele os registrava sem edulcorar as discrepâncias. A morte de Cambises, o rei persa, é um exemplo eloquente. Um diz que ele se feriu acidentalmente com a própria espada, o outro, que foi vítima de uma conspiração. Heródoto expõe ambas as versões sem impor um veredito, como se dissesse ao leitor: aqui estão as peças, monte você mesmo o quebra-cabeça. Era um gesto radical em uma cultura acostumada a verdades absolutas ou à descrença cética, ele oferecia, em vez disso, o direito de duvidar com método. E duvidar, para ele, não significava desdenhar. Heródoto dialogava até com aqueles com quem discordava,
mas sempre com a cortesia de quem sabe que o conhecimento é uma construção coletiva. Cita Homero com reverência, mas não hesita em corrigi-lo quando os fatos ou sua interpretação deles lhe parecem equivocados. Questiona os sacerdotes sem blasfemar, interroga as tradições sem rompi-las, e até consigo mesmo debate, como se sua própria mente fosse uma agora onde ideias rivalizavam em busca da melhor aproximação da verdade. Não era um destruidor de mitos, mas um cartógrafo de suas fronteiras, mostrava onde a lenda se entrelaçava com a história, onde o sagrado se confundia com o político, onde o cotidiano revelava o extraordinário. Seu método não era o do poeta, que leva um lado para vilipendiar o outro, nem o do cronista, que registra sem interpretar. Heródoto queria captar o mundo em sua polifonia, dos rituais mais solenes às superstições mais triviais, dos heróis semidivinos aos mercadores que negociavam nas docas de Mileto. Não buscava uma narrativa única, mas um mosaico onde cada peça, por mais desconexa que parecesse, contribuísse para revelar a complexidade humana. Nesse sentido, sua obra foi a primeira tentativa de pensar a história como um tecido de experiências plurais, onde nenhuma cultura detinha o monopólio da razão, nenhuma verdade era tão absoluta que não pudesse ser examinada à luz de outras. Era uma revolução silenciosa, e em vez de impor uma visão, ele convidou o leitor a participar da investigação. Colecionava vozes, fixava o que podia ser comprovado, marcava com cautela o que suspeitava ser duvidoso e, quando a incerteza persistia, deixava o espaço em branco não por negligência, mas por honestidade. Seu trabalho não era apenas um registro de eventos, era um tratado sobre como os homens conhecem, distorcem, esquecem e reinventam seu próprio passado. Quando Heródoto iniciou sua empreitada, não se propôs apenas a narrar a guerra entre gregos e persas, mas a desvendar suas causas profundas. Quem, afinal, havia acendido a primeira faísca daquele incêndio que consumiria o mundo conhecido? Quais ambições, quais rancores, quais cálculos errados transformaram disputas locais em um conflito de proporções continentais? Ele começa onde outros terminariam, nos mitos. Fala das raptos de Ió, Europa e Helena, lendas onde gregos e bárbaros se acusavam mutuamente de terem dado início à inimizade. Cita as versões, uns culpando os aqueus, outros os asiáticos, mas logo abandona o terreno da fábula para adentrar o da história. O verdadeiro ponto de partida, para ele, não estava nos deuses, mas nos homens, mais precisamente, em Creso, o rei da Lídia, cuja riqueza era tão fabulosa quanto sua ambição. No meio do século VI a.C., Creso submeteu as cidades jonias da Ásia Menor, colocando pela primeira vez gregos sob o jugo de um senhor oriental. Heródoto detém-se nas minúcias desse momento crucial, as ofertas enviadas a Delfos, a consulta ao oráculo, se atravessares o rio Alis, destruirás um grande império, e a interpretação fatalmente equivocada que levou Creso à derrota contra Ciro, o Grande. O irônico desfecho, o império destruído foi o seu próprio, tornou-se uma lição sobre os perigos da hibris, mas também o primeiro elo de uma cadeia que arrastaria gregos e persas à guerra. Décadas depois, a revolta junica acendeu a mecha. Aristágoras, tirano de Mileto, frustrado em sua tentativa de conquistar Naxos, incitou os gregos da Ásia Menor à rebelião contra o domínio persa. Com o apoio de Atenas e Eretria, uma frota atacou Sardes, a sede do poder persa na região, e ateou fogo à cidade. Embora o golpe não tivesse sucesso estratégico, o ultraje foi suficiente. Dário I, o grande rei, jurou vingança. Heródoto é categórico. Foi esse episódio, não os mitos antigos, mas a afronta concreta que desencadeou as guerras médicas. A resposta de Dário veio com uma expedição punitiva, mas o mar traiu seus planos, a frota naufragou no Monte Athos. 2 anos depois, uma nova força desembarcou em Eubeia, arrasou Eretria e marchou sobre Maratona. Aqui, Heródoto tece uma de suas passagens mais vibrantes. Descreve como os atenienses, sem esperar pelos espartanos, avançaram contra um exército muito maior, comandados por Milcíades. Detalha a formação da falange, o ataque relâmpago, o movimento de pinça que transformou a retirada persa em debandada. Maratona não foi apenas uma vitória, foi um símbolo, e ele se demora nos nomes dos heróis, nos rituais fúnebres, nos destinos daqueles que sobreviveram. Mas Dário não desistiu. Preparava um novo assalto quando a morte o surpreendeu. Seu sucessor, Xerxes, jovem e sedento de glória, herdou a missão e amplificou. Reuniu um exército tão vasto que, diziam, bebia rios secos, construiu pontes de navios sobre o Helesponto e abriu um canal no istmo do Athos para evitar os caprichos do mar. Heródoto registra esses feitos com uma mistura de admiração e advertência.
A grandiosidade do Império Persa era inegável, mas carregava em si o germe de sua própria ruína. Quando as forças de Xerxes invadiram a Grécia, o primeiro obstáculo foi Termópilas. Heródoto pinta a cena com uma intensidade quase trágica, os poucos gregos, liderados pelo espartano Leônidas, resistindo a uma maré humana, a traição de Efialtes, que revelou o caminho secreto, a morte do rei e seus 300, que escolheram ficar. Não há glorificação vazia, há o peso da escolha, a dignidade da derrota. Depois vieram Artemísio, o incêndio de Atenas, e finalmente Salamina, onde Temístocles, com astúcia, levou os persas a combater em águas estreitas, anulando sua superioridade numérica. Xerxes assistiu da costa ao desastre e depois abandonou a Grécia, deixando Mardonil para terminar o que não podia ser concluído. O epílogo veio em Plateias, onde Pausânias, o regente espartano, esmagou os remanescentes do exército persa. Quase ao mesmo tempo, na Jônia, a frota grega aniquilou os navios de Xerxes em Mícale. Heródoto vê nessas batalhas não apenas o fim de uma guerra, mas o renascimento de uma ideia, a liberdade dos gregos, ameaçada, agora reafirmada. E ele não omite as sombras desse triunfo. Mostra as hesitações em Atenas, as divisões entre as cidades, as traições de aliados que, no calor do conflito, preferiram a submissão à resistência. Para Heródoto, a guerra não era apenas um choque de exércitos, mas um espelho das fraturas humanas, o medo que corrói a união, os interesses que sobrepõem ao bem comum, as decisões que, tomadas à pressa, selam destinos. E quando chega ao fim de sua narrativa, não encerra com um hino triunfal, mas com uma reflexão sobre a si próprios negavam. Porque como ousar admirar a disciplina dos persas, se lhes eram os opressores? Como reconhecer a sabedoria dos egípcios, se sua terra era governada por tiranos estrangeiros? E que dizer da resistência indomável dos citas, se sua vida nômade desafiava a própria ideia de civilização que os gregos tanto prezavam? Heródoto não se contentava com as respostas fáceis. Ele sabia que a grandeza de um povo não se mede apenas por suas vitórias, mas pela maneira como enfrenta suas contradições e que a verdadeira história não se escreve com o sangue dos vencidos, mas com as vozes de todos os que, de alguma forma, moldaram o mundo. Seus críticos acusavam-no de credulidade, de dar espaço demais às lendas, de misturar o verificável com o fantástico. Mas o que eles não compreendiam era que, para Heródoto, a própria dúvida fazia parte do ofício do historiador. Ele não escondia quando uma história lhe parecia improvável, pelo contrário, muitas vezes a registrava justamente para que o leitor pudesse julgar por si mesmo. Quando descrevia os crocodilos do Nilo ou os grifos das montanhas hiperbóreas, não o fazia como um ingênuo que aceita tudo sem questionar, mas como um homem que sabe, o mundo é maior do que nossa capacidade de entendê-lo, e até os relatos mais estranhos podem conter um fragmento de verdade ou, pelo menos, revelar algo sobre quem os conta. E era nesse ponto que residia sua revolução. Porque Heródoto não escrevia apenas para glorificar o passado, mas para interrogar o presente. Quando narrava como os atenienses, após a vitória sobre os persas, começaram a tratar seus aliados como súditos, não estava apenas registrando um fato, estava advertindo. Quando mostrava como o luxo excessivo dos lídios os levou à ruína, não era uma lição de moral, mas um espelho erigido diante de uma Atenas cada vez mais ambiciosa. Sua obra não era um monumento à glória helênica, mas um convite urgente à humildade, a reconhecer que nenhuma cultura detém o monopólio da virtude, que nenhuma vitória é eterna e que, no fundo, todos os povos, por mais distintos que sejam, estão unidos pela mesma fragilidade humana. Talvez por isso sua voz ressoasse tão profundamente em Tucídides, aquele jovem que, segundo a lenda, chorou ao ouvi-lo. O futuro historiador da Guerra do Peloponeso herdaria de Heródoto a obsessão pela precisão e o olho clínico para as motivações humanas, mas rejeitaria sua abertura ao maravilhoso, sua disposição em ouvir as vozes dos ambárbaros. Onde Heródoto via um tecido complexo de causas e acasos, Tucídides buscaria leis frias e padrões repetíveis. E no entanto, mesmo em sua severidade, Tucídides não poderia escapar da sombra de seu predecessor. Porque foi Heródoto quem primeiro mostrou que a história não é apenas o registro do que aconteceu, mas uma tentativa desesperada de entender por que aconteceu e o que isso diz sobre nós. Hoje, quando lemos suas histórias, não nos deparamos apenas com um relato do passado, mas com um desafio. Ele nos pergunta: até onde estamos dispostos a ver além de nossas próprias certezas? Quantas verdades estamos preparados para questionar? Heródoto não nos oferece respostas prontas, mas algo muito mais valioso, a permissão para duvidar, para nos maravilhar,
para reconhecer que, no grande mosaico da humanidade, cada peça, por mais estranha ou distante que pareça, tem seu lugar. E que, talvez, a única maneira de realmente compreender quem somos é ouvindo, antes de tudo, as histórias daqueles que não são como nós. E o que dizer de um homem que, mesmo cercado pela admiração de uns e pela desconfiança de outros, jamais se curvou à tentação de simplificar a verdade? Heródoto, esse cronista incômodo, não poupou nem mesmo os atenienses, seus anfitriões intelectuais, seus benfeitores culturais, de um olhar crítico. Enquanto a cidade que se orgulhava de ser o farol da democracia celebrava suas vitórias sobre os persas com hinos de autoglorificação, ele ousou registrar suas hesitações, suas divisões políticas, seus impulsos de arrogância que, não raro, beiravam a hibris. Não era o retrato que os patriotas atenienses desejavam ver exposto nas agoras. E não surpreende que, segundo rumores tardios, mas nunca confirmados por fontes confiáveis, suas leituras públicas nem sempre fossem recebidas com aplausos entusiásticos. Afinal, como aceitar que o mesmo historiador que exaltava o gênio estratégico de Temístocles também revelasse suas manobras duvidosas? Que o mesmo homem que descrevia a coragem espartana não hesitasse em mostrar suas fraquezas? Mas a verdadeira provocação não veio dos murmúrios nas ruas de Atenas, e sim de um nome que se ergueu como antítese deliberada, Tucídides. No prefácio de sua História da Guerra do Peloponeso, ele traça uma linha divisória nítida entre seu método e tudo aquilo que Heródoto representava. Sem mencioná-lo diretamente, embora a sombra do predecessor paire sobre cada palavra, Tucídides rejeita os ornamentos retóricos, os mitos sem fundamento, as narrativas orais não verificadas. Seu compromisso é com os fatos crus, com as causas analisadas à luz da razão, com uma precisão que não deixa espaço para presságios, sonhos ou intervenções divinas. O contraste não poderia ser mais eloquente, onde Heródoto multiplicava versões conflitantes, deixava o leitor julgar, tecia digressões sobre costumes exóticos e incluía vozes de oráculos, Tucídides exigia uma única verdade, mensurável, despojada de maravilhas. E no entanto, aqui está a ironia da história, foi justamente essa falha de Heródoto que garantiu sua imortalidade. O que para Tucídides e seus seguidores parecia um defeito, a recusa em escolher uma única narrativa, a paixão pelo extraordinário, a mistura de história e lenda, revelou-se sua maior virtude. Porque Heródoto não escrevia apenas para informar, escrevia para encantar. Suas páginas, seja descrevendo o processo de mumificação no Egito ou os rituais de purificação dos citas com fumaça de cânhamo, são ao mesmo tempo documento e espetáculo. Não à toa, já na época helenística, seus textos eram estudados nas escolas de retórica não como manuais de precisão histórica, mas como modelos de prosa viva, transparente, capaz de transportar o leitor a lugares que jamais visitaria. Os eruditos de Alexandria discutiam suas rotas, questionavam seus números, debatiam a exatidão de suas descrições geográficas, mas até os mais céticos admitiam, ele havia feito algo inédito. Pela primeira vez, someone had dared to gater descatered treais of human memory and veavid in a single, vasta pestre. Os romanos, por sua vez, o leram com fascínio ambivalente. Plínio, o Velho, e Estrabão citavam-no como autoridade em etnografia e curiosidades naturais, mas já o tratavam com um sorriso condescendente, como se suas maravilhas não fossem divertidas, porém pouco confiáveis. Pior foi Pu, cujo tratado sobre a malignidade de Heródoto é um libelo acerbo, acusa-o de parcialidade, de menosprezar Tebas e Corinto, de exaltar Esparta em demasia, de credulidade excessiva. E no entanto, outra ironia, esse mesmo ataque veemente prova o quão profundamente Heródoto ainda incomodava, 5 séculos depois. Seu crime não era mentir, mas desafiar. Ao dar voz a persas e gregos, a escravos e reis, a sacerdotes e mercadores, ele havia demonstrado que a história não pertence a um único povo, nem a uma única versão. Quando o Império Romano do Oriente ainda copiava seus manuscritos em mosteiros bizantinos, já não o liam como historiador, mas como clássico da língua. Os árabes traduziram fragmentos tardios de suas histórias, mas o Ocidente medieval quase o esqueceu, até que o Renascimento, com sua fome de humanismo, o ressuscitou. Os primeiros impressores do século XV viram nele não um mero cronista, mas um precursor, sua prosa clara, seu método comparativo, sua curiosidade sem fronteiras ecoavam nos novos exploradores, nos cartógrafos, nos filósofos que começavam a desvendar o mundo com olhos livres de dogmas. Heródoto, afinal, não era apenas o pai da história. Era o profeta de uma ideia revolucionária, que o passado não é um conjunto de dados frios, mas uma teia de significados e que compreendê-lo exige tanto rigor quanto imaginação. E assim,
Quando ele fechou os últimos rolos de sua obra monumental, já era um homem maduro, conhecido nos círculos intelectuais da Grécia. Havia falado diante de multidões, debatera com sábios, viajado mais do que a maioria de seus contemporâneos ousaria sonhar. No entanto, não escolheu passar seus últimos anos em Atenas, o epicentro do pensamento helênico, onde Sócrates já começava a questionar as certezas da cidade e onde a democracia, embora ferida, ainda brilhava. Em vez disso, partiu para Fúrias, uma colônia jovem, fundada sobre as ruínas de Síbaris, por iniciativa de Atenas e com o incentivo de Péricles. Um projeto audacioso, criar ali um polis modelo, onde a disciplina espartana se casasse com o idealismo democrático ateniense. Talvez Heródoto tenha sido convidado como um dos primeiros colonos, talvez tenha buscado naquele lugar remoto a tranquilidade necessária para dar os retoques finais à sua obra. Em Fúrias, entre o murmúrio do Mar Jônio e o silêncio das planícies italianas, ele revisou suas páginas. Alguns estudiosos acreditam que as nuances estilísticas dos livros finais, especialmente o 8º e o 9º, traem a mão de um homem que, já próximo do fim, aperfeiçoava cada palavra. Talvez tenha adicionado novos detalhes às batalhas contra os persas, aprofundado alguma descrição etnográfica, ajustado o ritmo de um diálogo. Mas além disso, pouco se sabe. Não há registros de que tenha lecionado, ou participado ativamente da política local, ou mesmo deixado discípulos. Sua figura se dissolve na bruma do tempo, nenhum fragmento de carta, nenhuma anotação pessoal, nenhum retrato feito por quem o conheceu. Apenas lendas tardias e a obra que, sozinha, bastaria para imortalizá-lo. Nem mesmo sua morte tem data certa. A maioria dos historiadores situa seu fim cerca de 20 anos após o término das guerras médicas, o conflito que servirá de espinha dorsal para suas histórias. Se a estimativa estiver correta, ele teria cerca de 60 anos, uma idade respeitável para a época. Quanto ao local de seu repouso, as pistas são tão tênues quanto sua biografia. Alguns autores antigos mencionam um túmulo em Fúrias, mas não há vestígios, nem inscrições que o comprovem. Restam apenas as palavras que escreveu, um legado que, 2.500 anos depois, ainda nos desafia a ouvir as vozes que preferiríamos ignorar. Não há vestígios arqueológicos que confirmem sua passagem, nem inscrições que marquem seu nome na pedra. Mas persiste uma narrativa que, embora não possa ser comprovada, carrega em si um peso simbólico inegável. Dizem que, pouco antes de morrer, Heródoto teria lido integralmente sua obra diante dos cidadãos de Fúrias. Alguns daqueles que o ouviam, homens e mulheres acostumados a serem retratados pelos gregos como bárbaros ou objetos de escárnio, teriam ouvido pela primeira vez suas próprias histórias contadas sem ironia, sem desdém, como parte de um grande mosaico humano. Não importa se o relato é preciso, o que importa é que ele revela a essência do historiador. Heródoto não buscava julgar, mas compreender. E se de fato se dirigiu àqueles ouvintes tão diversos, talvez tenha sido justamente essa sua capacidade de escutar e não de condenar que tornou suas palavras tão valiosas. É possível que seus últimos anos tenham sido os mais serenos. Depois de décadas errantes, de estradas poeirentas e noites em branco debruçado sobre pergaminhos, ele encontrou em Fúrias um refúgio onde a memória da guerra não o perseguia, onde não havia o peso de uma pátria exigente, onde pôde, finalmente, dar forma definitiva ao seu trabalho. Não há registros de que tenha adoecido, nem relatos de uma morte trágica. Morreu, aparentemente, como viveu, sem alarde, como se a própria natureza respeitasse aquele que tanto se dedicara a registrar suas manifestações mais surpreendentes. E isso, no mundo antigo, não era pouco. Um homem que passará a vida colecionando relatos de reis decapitados, impérios desmoronados e civilizações engolidas pelo tempo partiu em silêncio, como se soubesse que sua própria história não precisava de grandiloquência. Autores tardios mencionam que, algum tempo depois, os habitantes de Fúrias ergueram um monumento em sua homenagem. Não há como verificar a autenticidade dessa afirmação, mas a ideia persiste, uma lápide anônima, talvez dentro dos muros da cidade, para onde acorriam não apenas seus concidadãos, mas também viajantes de outros poleis, como se aquele ponto no mapa fosse um farol para quem buscava não apenas o passado, mas uma maneira de entendê-lo. Um texto do século IV a.C. sugere que até os atenienses, que em vida o trataram com desconfiança, mais tarde lamentaram não lhe terem prestado as honras devidas a ponto de, segundo a lenda, erguerem uma estátua sua em uma de suas bibliotecas. Mas, como quase tudo que cerca sua memória, não restam provas materiais, nem inscrições, nem fragmentos de mármore.
O que se sabe com certeza é que, após sua morte, sua obra começou a circular em cópias manuscritas, multiplicando-se como um eco que não se apaga. Ele já não discursava na agora, mas suas palavras continuavam a ressoar. O texto passava de mestre a discípulo, era transcrito, comentado, questionado. E ele, embora ausente, permanecia presente nas descrições da marcha de Xerxes, nos rituais dos sacerdotes egípcios, nos funerais dos chefes citas, nos dilemas de Creso. Assim se encerrou a vida do historiador viajor, sem apoteoses, sem coroa de louros, sem triunfos públicos. Mas com a missão cumprida. Heródoto havia recolhido as vozes dos que se foram, tornado-as audíveis e transmitido aquilo que considerava essencial, não uma verdade única, mas um coro de testemunhos, para que as gerações futuras pudessem lembrar. Os séculos se sucederam, os impérios caíram, e seu nome não se apagou. Não porque fosse um cronista impecável ou um filósofo inatacável, mas porque foi o primeiro a enxergar nas histórias do passado não uma simples sequência de fatos, mas uma maneira de decifrar a alma humana. Sua obra foi lida, discutida, amada e contestada ao longo dos milênios. Na antiguidade, já dividia opiniões, uns admiravam sua narrativa vívida, outros o acusavam de credulidade excessiva. Uns viam nele uma fonte inesgotável sobre povos distantes e outros, um compilador de maravilhas e fabulações. Na era helenística, tornou-se um clássico, os sábios de Alexandria estudavam suas descrições geográficas, por vezes questionavam seus dados, mas reconheciam seu valor. Quando as conquistas de Alexandre, o Grande, confirmaram a existência de muitas das terras e dos povos que Heródoto descrevera, seu prestígio cresceu. Seu trabalho passou a ser visto como a primeira tentativa de unificar o mundo não em um mapa, mas em uma narrativa. Os romanos o liam com curiosidade, mas com certo ceticismo. Cícero chamou de pai da história não pela precisão dos fatos, mas por ter transformado o relato do passado em um gênero literário próprio. Na Idade Média, o interesse por ele arrefeceu, seus textos eram copiados em mosteiros bizantinos, mas no mundo cristão era visto mais como um representante de uma tradição pagã do que como uma autoridade. No século X, sua obra foi publicada em Veneza, em grego, logo surgiram traduções latinas. Os humanistas o redescobriram como modelo de prosa e janela para o pensamento antigo. Mais tarde, na Europa, passou a ser comparado aos grandes viajantes Marco Polo, Athanasius Kircher e aos missionários que descreviam os povos da Ásia e da África. Suas observações etnográficas ganharam novo fôlego, e as tentativas de confrontar suas informações com a realidade reacenderam tanto a admiração quanto a crítica. No século XIX, com o nascimento da historiografia científica, Heródoto foi novamente acusado de confiar demais em rumores, de faltar-lhe método crítico, de não construir uma cronologia rigorosa. Tucídides, com sua frieza analítica, tornou-se o modelo de rigor e Heródoto, o narrador ingênuo. Mas à medida que as ciências humanas amadureciam, sua verdadeira dimensão se revelava. Ele não se limitava à política ou às batalhas, olhava para a cultura, os costumes, a linguagem, o cotidiano. Não queria apenas explicar, mas compreender. No século XX, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, o interesse por ele se intensificou. Antropólogos e culturólogos viram nele um precursor dos métodos comparativos. Ele observava como viviam outros povos não para medi-los pela régua grega, mas para descrevê-los como eles próprios se viam. Hoje, historiadores da memória, narrativistas, filólogos e filósofos voltam-se para sua obra como um experimento único de construção do conhecimento por meio do relato, do diálogo e da dúvida. Heródoto é lido novamente nas universidades e além delas. Faz parte de cursos de história, literatura, antropologia. É estudado como documento, como literatura, como exercício de pensamento. Não interessa apenas por ter sido o primeiro, mas por ter formulado, já no século V a.C., perguntas que ainda nos perseguem: como lembrar? A quem ouvir? O que considerar verdade? Como narrar o passado para que ele não se torne uma data morta, mas permaneça uma voz viva? Por isso Heródoto permanece conosco. Não como um cronista infalível, nem como um profeta, nem como um mestre inquestionável, mas como alguém que compreendeu, antes de todos, uma verdade fundamental: a história não é aquilo que está escrito. É aquilo que é contado.